O livro de Salmos ele foi feito com o propósito de nos ensinar como deve ser apresentado um verdadeiro louvor, como deve ser feita uma verdadeira petição a Deus, como deve ser feita uma verdadeira devoção a aquele que merece todo o louvor e toda a glória. Olá, Pai do Senhor a todos. Estamos começando mais uma pré-aula aqui pela a Igreja Ministério Sopro Divino, aqui em Mauá. E vamos iniciar aí mais um trimestre. Já passou 3 meses já de 2023. Eu nem vi passar esses 3 meses, mas já estamos aí já daqui a pouco dando feliz ano novo novamente. Já estamos iniciando 2024, né? Para quem não me conhece, eu sou o Kelvin, professor de escola dominical, e vamos começar aí mais um trimestre. E nesse trimestre de jovens, tá? Essa é uma pré-aula de jovens. Nós iremos falar sobre os livros de Salmos, né? Sobre o livro de Salmos. 3 meses falando sobre este livro tão importante aí dentro da Bíblia, o maior de todos, né? Ele é o maior livro aí. E nós iremos já iniciar a lição 1 com, com o tema o livro de Salmos. Sim, claro, é uma primeira abordagem, então é introdutório esse primeiro capítulo. Então já vamos iniciar aí com o texto áureo que ele diz. E disse-lhe, são estas as palavras que vós disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo de que por mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Está em Lucas capítulo 24, versículo 44. É importante ler o texto áureo, decorá-lo aí. Não sei se a igreja que você frequenta tem o costume de apresentar o texto áureo lá no final, né? Nós temos aqui, mas se não tem esse costume, é importante enfatizar porque o texto áureo é o versículo-chave de toda a lição. O resumo da lição ele diz: o livro do Salmo nos ajuda em nossa vida com Deus. Ele nos permite potencializar a nossa devoção ao Altíssimo. Nós iremos ver muito isso no tópico 3, então vamos deixar para falar mais isso quando chegar nesse tópico. A leitura bíblica em classe ela está em Lucas capítulo 24, do versículo 44 ao 49. Mais uma vez eu quero já enfatizar a importância de você como professor incentivar a sua classe a ler a leitura bíblica em classe. Não só a leitura bíblica em classe, mas também o devocional semanal. Nós temos aí um devocional lá na primeira página da lição, que tem todos os dias é falado um trecho que vai vir muito de encontro com a lição. E você for incentivando a leitura bíblica em classe da sua classe e os versículos semanais, enriquece a aula, pois vai trazer um incentivo para que eles venham preparados para receber a informação que vai ser passada durante essa 1 hora e meia, 2 horas de aula. E também pode trazer dúvidas, eles podem até enriquecer a sua aula, mostrando um caminho diferente ali do que somente quando você vai estudar a lição, que você faz todo uma preparação, um subsídio, esboço, chega na hora, se o aluno tem perguntas, se o aluno tem um comentário para passar, é muito importante, dá uma fortalecida na sua aula. Os objetivos dessa lição primeiro, mostrar que Salmo é um livro que fala ao coração, explicar a composição e o propósito do livro de Salmos, isso no tópico 2, e no tópico 3 nós iremos destacar os principais temas dos livros de Salmos. Geralmente os objetivos eles vêm separados de acordo com o que nós iremos falar, de acordo com cada item, cada subtópico dentro da lição. É importante o professor ter uma consciência plena de todos os subtópicos e qual é o sentido de cada subtópico, para poder trazer uma certa organização para a aula e não ficar informações ali
desconexas ou então fora de contexto. A introdução ela diz: ao longo desse trimestre estudaremos porções do livro de Salmos. Essa obra é uma das mais belas expressões do Espírito Santo por meio dos seus autores no Antigo Testamento. Nessa primeira lição abordaremos o livro no tempo de Jesus e da igreja do primeiro século, bem como seu título, autoria e data. Analisaremos a composição e o objetivo de Salmos e focaremos em alguns temas importantes desse precioso livro. Assim, o nosso propósito ao longo desse trimestre é que a sua vida espiritual, sua vida devocional, seja potencializada e edificada para a glória de Deus. Eu já quero começar já falando do tópico 1, já para nós corrermos aqui. Ele fala, o livro que fala ao coração. Esse é o primeiro tópico. E aí, dentro desse primeiro tópico, como eu falei, é importante fazer essa separação, entender e compreender o que cada tópico quer dizer. Nesse primeiro tópico, nós iremos abordar a composição do livro de Salmos, o que ele significa, qual é o seu sentido e qual é o seu propósito dentro da Bíblia. Esse é o objetivo do tópico 1. Então vamos ao primeiro subtópico que ele diz, o livro de Salmos de Jesus. Aí eu fiz 2 destaques, como já é de costume. Fala, na leitura bíblica, o evangelista apresenta o salmo que fala do sofrimento de Jesus. O livro de Salmos, junto com o de Isaías, são os mais citados por Jesus em seu ministério. Esse primeiro subtópico aqui, o professor ele enfatizou o sentido da leitura bíblica em classe. Pois a leitura bíblica em classe ela não está em Salmos, ela está em Lucas. Mas por quê? Porque existe um momento ali que Jesus, quando ele vai falar ali com o pessoal, ele fala sobre Salmos. E ele fala que aquele Salmos era referente a ele. E aí, como sempre, ele foi ali muito questionado e muito repreendido por ele falar sobre isso. Mas é a verdade. O livro de Salmos, ele parece que ele tem um sentido de falar sobre os reis de Israel, só que nós iremos entender no finalzinho da lição ali que não. O livro de Salmos ele tem um sentido messiânico. E Jesus, como um bom judeu que viveu ali como um filho judeu, aprendeu a lei judaica, viveu, teve o seu bar mitzvah com 12 anos, ele vivia os salmos. Então ele lia muito o livro de Salmos, ele lia os cânticos de Salmos, lembrando que os Salmos ele é um livro que é poesias cantadas, mencionadas, é um livro artístico. Ele é um livro que foi escrito por compositores, na sua grande maioria, nós iremos ver aí mais para frente sobre os compositores, mas boa parte deles foi escrito por Davi, e Davi era um grande cantor. Podemos ver isso quando ele está ali com Saul, e Saul estava ali acometido por um espírito maligno, e aí ele pede para que chamem um homem, um moço de boa característica, de boa personalidade, que tocasse bem. Existe essa característica, tocar bem. Ele era um grande músico. Eu sou um músico, eu entendo muito bem, não sou um músico como Davi, obviamente, mas eu entendo a importância de uma qualidade para um bom músico poder trazer uma boa ministração dentro dali do culto ou dentro do devocional, pois é uma música bem cantada, uma declaração bem feita é muito mais aprazível para quem está ouvindo e também é muito bom para Deus. Claro que o que Deus quer é a sinceridade. Às vezes você pode não ser um grande músico, um grande cantor, mas ali você faz o seu melhor, e aí apresenta uma sinceridade para Deus. Ele recebe também isso daí. Mas para Saul naquele momento precisava ser um bom músico, e aí ele foi chamado para poder ali expulsar aquele demônio que estava ali, aquele espírito maligno que estava sobre a vida de Saul. E aí, vamos só concluir aqui, né, esse primeiro subtópico. É importante que, assim como o livro de Salmos e o livro de Isaías também, eles foram os mais citados por Jesus.
E como nós sabemos, né, nós temos aí uma história muito conhecida aí, que todo mundo já conhece, que é quando Jesus estava em Nazaré, sua terra natal, que ele chega na sinagoga, ele lê o livro de Isaías e fala, então, isso que está falando Isaías refere-se a esse que vos fala. Quando ele fala isso, aí o povo acha aquilo ali uma blasfêmia, expulsa ele de Nazaré e aí ele vai para Cafarnaum, como todos nós conhecemos, e segue a sua trajetória. Mas aí nós conseguimos entender dentro da história ali que Jesus ele leu muitos salmos, ele apresentou os salmos, ele apresentou o livro de Isaías. Isso é muito comum ali, pois os judeus ouviam, liam aquelas canções barra poesia citada pelos salmistas. O segundo subtópico ele diz, o livro de Salmos e a igreja. O livro de Salmos sempre auxiliou a igreja na sua vida devocional. Paulo orienta a igreja de Coríntio, quando ajuntais, cada um de vós tem salmo. Os cristãos primitivos, quando se reuniam, oravam, cantavam e recitavam salmos. Não era mero formalismo, mas uma profunda devoção. No primeiro subtópico, nós vemos ali o livro de Salmos na vida de Jesus. Agora nós estamos vendo o livro de Salmos na igreja, dentro dos cultos devocionais ali que a igreja prestava a Deus. E aí nós vemos, né, em Coríntios, quando Paulo ele fala sobre como deve ser prestado um culto corretamente, ele fala, tragam orações e tragam salmos. É importante enfatizar ali que ele fala salmos, que é os louvores ali, a forma cantada, a forma artística de apresentar a Deus a sua sinceridade, aquilo que você quer apresentar de maneira sincera. Muitas vezes existe aí uma discussão sobre os louvores e fala, mas o louvor ele tem uma melodia bonita e sim, tem louvores que tem melodia bonita, mas que a letra não é uma letra que apresenta a Deus um louvor agradável. É mais aí um louvor para o homem. Eu vou entrar nessa discussão sim, e eu acho importante entrar nessa discussão que existem muitos louvores hoje que são antropocentristas, que só falam do ego do homem, que fala que o homem vai vencer, que o homem vai ser um vitorioso, que o homem vai até se vingar, né? Vingativo, fala que quem não viu na prova aí, você já sabe que hino que é. Eu não preciso nem completar aqui que você já sabe, um hino aí que tem um mel aí na letra aí. Mas assim, não são hinos que trazem um verdadeiro louvor a Deus. Talvez se Paulo visse esses hinos e falasse, vocês estão errados. Quando vocês trouxerem salmos, você vai ver que salmos, eles enfatizam até mesmo no momento, porque se você for pensar que na época do Velho Testamento havia guerras, e haviam guerras mesmo, em que Davi tinha que lutar com pessoas que queriam matá-lo, e ele falava que Deus o livrou das mãos dos seus inimigos, ele fala que Deus o livrou das mãos dos seus inimigos. Ele não fala que eu vou passar por cima, quem me viu na prova vai se arrepender. Não, ele fala que Deus lhe deu vitória, engrandecendo o nome daquele que merece ser engrandecido. É esse o sentido do livro de Salmos. É esse o sentido dos louvores que você for apresentar a Deus. Um amigo meu, ele deu uma ilustração que eu achei muito interessante. E esse amigo é o Cris, que dá aula para os adultos. Ele me falou assim, Kelvin, se você faz um exercício assim, coloca Deus do seu lado, coloca uma cadeira e fala assim, Deus está aqui do lado. Comece a cantar um hino. E veja se esse hino é um hino para aquela pessoa que está sentada ali. Aí você vai entender se o hino é para Deus ou não. Se eu coloco Deus do lado e falo assim, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando eu ver na bênção vai se arrepender, você está falando de você não está falando da pessoa que está ali do seu lado, que deveria receber todos os louvores e adoração. É isso o sentido do salmo. Então, quando Paulo fala traga salmos, traga adoração sincera, não um mero formalismo. Pois esses hinos, ele, além de inflar o ego do homem, ainda pode trazer meros formalismos, somente para deixar as pessoas que estão ali ao redor mais felizes. Não é esse o sentido. O louvor ele tem que trazer uma devoção a Deus.
Já vamos ao terceiro destaque, ele fala o título do livro. O título remonta à ideia de devoção a Deus, eles chamavam o de Terrilim, que significa louvores. Se eu falei errado aí, me perdoem. O nome que hoje conhecemos deriva do latim psalmos e da grega psalmos. Também se eu falei errado, me perdoem. Ambos trazem a ideia de um instrumento musical. Entendendo a etimologia do tema, podemos afirmar que remonta à ideia de uma coletânea de 150 poesias que edifica a vida espiritual do povo de Deus. Aqui eu vou passar rápido, não tem muito o que falar sobre o título do livro, ele é realmente ali o sentido de instrumento musical, ou seja, é o Terrilim, significa louvores, e aí você tem aí então o livro de Salmos falando de cânticos. Tem livros que fala que é o Cântico dos Cânticos, tem os que é Salmos. Depende muito da tradução, depende muito de onde você vê, mas todos têm um sentido, que é louvores a Deus. Louvores àquele que merece esse louvor. É uma coletânea de 150 salmos, não vou falar capítulo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. De 150 poesias ali que edifica a vida espiritual do povo de Deus, como nós iremos ver aí nos próximos tópicos. Autoria e data. 3 destaques. Não existe apenas um autor do livro, ele foi escrito por diversas pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. A metade é atribuída a Davi, mas também tem salmos escritos por Asaf, Salomão, Emã, Etan e alguns de origem desconhecida. Ele foi escrito entre os séculos 10 e 5 a.C., ou seja, existem salmos escritos desde o tempo de Moisés até o cativeiro babilônico. Lembrando que o livro de Salmos ele não foi escrito assim, agora eu vou escrever o livro de Salmos. Aí vai lá alguém lá e escreve, como nós temos os outros livros, que nós temos ali o Pentateuco escrito por Moisés, aí você tem os livros de Josué, os livros de Juízes, que tem ali um autor também, o livro de Hebreus, que foi Paulo, tô brincando, não foi Paulo, eu não sei quem foi que escreveu o livro de Hebreus, não sabemos. Temos os livros de Paulo, né, as epístolas, as cartas de Paulo, nós temos os evangelhos, escrito por Marcos, Lucas, João e Mateus, nós temos o Apocalipse, escrito por João, nós temos aí, cada livro tem um autor. Só que o livro de Salmos não tem um autor apenas. O livro de Salmos tem diversos autores, pois ele é uma coletânea de poesias. Ou seja, alguém escreveu uma poesia, essa poesia ficou marcada, vai para o livro dos Salmos. Então ele é escrito por várias pessoas de diversas eras. Só para ter vamos lá. Só para ter uma explicação prática, é como se nós tivéssemos aí uma coletânea de músicas escrita por diversos cantores, nós fechamos essa grande coletânea e colocamos ela dentro de um livro. Pode ser um outro livro? E aí, isso é uma coletânea. Aqui é a mesma coisa, o livro de Salmos ele é escrito por vários autores, conhecidos e desconhecidos, em várias eras. Então nós temos salmos escritos lá na época de Moisés, como nós temos salmos escritos depois de Davi, lá no cativeiro babilônico. Entre o século 10, ali entre de 1900 até 1000, até o século 5 a.C., que é em 560, ali, 530, que foi quando o povo foi levado como cativo à Babilônia. Então é essa, né? Os autores são esses, as datas. Já vamos ao segundo tópico, composição e propósito dos salmos. Nesse tópico nós já temos aí como aquele objetivo, né? Nesse daqui, que é explicar a composição e o propósito do livro de Salmos. Então, dentro desses 3 subtópicos que nós iremos falar dentro desse tópico, nós iremos abordar aí o significado do livro de Salmos e o seu dever e a sua separação aí para ter uma melhor visão do livro de Salmos e entender melhor como que funciona esse livro tão importante. Vamos ao primeiro subtópico aí, a divisão dos livros de Salmos. O primeiro destaque, ele fala, por ser um livro poético, ele faz parte do grupo poético da Bíblia, assim como Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Parece que é redundante, mas é porque ele é um livro poético e ele está no grupo poético da Bíblia, que nós já iremos falar.
Ele é separado por 5 grupos. O primeiro refere-se aos Salmos 1 ao 41, de autoria de Davi. É uma promessa para aquele que se entrega à palavra de Deus. O segundo grupo de livros aí é referente a Salmos 42 a 72, é de autoria variada e traz orações pessoais e ações de graça. O terceiro grupo aí é referente ao Salmos 73 a 89, a maioria é escrita por Asaf, descreve a vida de Israel como uma nação. O quarto grupo refere aos Salmos 90 a 106, neles a fidelidade de Deus com Israel é cantada. E o quinto é referente aos Salmos 107 a 150, que traz a meditação da palavra de Deus como referencial. Nós sabemos que a Bíblia ela é feita por separações, ela tem algumas subdivisões para melhorar o entendimento da Bíblia e compreender ali o sentido de cada parte da Bíblia. Nós temos o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Nós temos os livros históricos, que é de Josué até Crônicas, até Esther. Nós temos os livros históricos, que está entre Josué até Esther. Nós temos os livros poéticos, que é de Jó até Cantares. Profetas maiores, de Isaías até Daniel. Os profetas menores, de Oséias até Malaquias. Nós temos os evangelhos, nós temos as epístolas de Paulo, as epístolas gerais e o Apocalipse. Então, assim, a Bíblia ela tem essas separações aí, feitas aí, e nós temos, então, os livros poéticos. Quem são os livros poéticos? Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cantares e Salmos. Então, Salmos ele está dentro desse grupo de livros poéticos. Por ele ser essa poesia, essa grande coletânea de poesias, ele faz parte desse grupo. E dentro dos Salmos, então, tem alguns grupos de capítulos ali, capítulos não, de números, né? Alguns salmos aí que eles referenciam em algum sentido. Então, quando você for ler o livro de Salmos e você ter essa listinha, né? Tá aí dentro da revista, ele tem essa subdivisão. Leia com esse sentido, passe para os seus jovens aí essa divisão e tenta trazer alguns exemplos dessa subdivisão para eles terem uma melhor compreensão do livro, né? É um livro grande, ele tem 150 salmos, então é importante já mostrar para eles que, assim, ó, apesar de ser grande, ele tem umas divisões que dá para compreender melhor ali, entender melhor como que funciona este livro tão importante. O segundo subtópico é a classificação literária dos Salmos. O Salmos é produzido para ser cantado e declamado em alta voz. Ele tem 150 composições e não capítulos. É um erro chamar Salmos de capítulos. Eles têm características básicas e são eles: salmos de lamentação, de sabedoria, régios, de louvor, de ação de graças, proféticos e penitenciais. Então, assim, o livro de Salmos, como ele é bem grande, bem extenso, e ele é várias composições, e como nós sabemos, compositores, eles tendem a trazer uma sinceridade daquilo que está dentro da sua alma. Então nós temos diversos tipos de salmos. Nós temos salmos de lamentação ali, Davi muito se lamentou em salmos, depois do seu pecado com Batseba. E nós temos salmos de sabedoria, assim como o Salmo 1, que fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos do ímpio, mas tem o prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Isso é uma declamação de sabedoria assim, ó, extraordinária. Temos salmos régios, nós iremos ver um pouco desses salmos régios, que eles são a personificação ali de Cristo, o Messias. Salmos de louvor, louvai ao Senhor, louvai, pois a sua benignidade dura para sempre. Esse é um dos salmos mais lindos da Bíblia, né? Que ele fala: pois a sua benignidade dura para sempre. Nós temos salmos que dizendo que a criação louva ao Senhor, como nós temos o Salmo 150, que todo mundo gosta de ler, que ele diz assim, ele fala: louvem a Deus no seu santuário, louvem em magnífico firmamento. Então, assim, ele traz o louvor. Temos ação de graça, salmos que agradecem a Deus, que traz um agradecimento. É sempre importante lembrarmos que não sempre devemos pedir, mas devemos muito mais agradecer a Deus por tudo que nós temos do que pedir para Ele as coisas.
proféticos, como a gente já falou, e nós iremos ver aqui também, que igual nós iremos falar do Salmo 110, ele é um livro, ele é um salmos profético, e salmos penitenciais, como eu falei, Davi ele é o craque de salmos, de lamentações e penitências, pois ele, quando teve ali o seu pecado, ele se lamentou profundamente e foi sincero o arrependimento de Davi, e ele trouxe muitos salmos de arrependimento, salmos que ele falava assim, mas por que Deus, por que que o Senhor, né, porque não é que ele fala que me desamparasse, mas até quando o Senhor estará longe de mim? E temos esses salmos aí, tá? Subtópico 3, o propósito do livro de Salmos. O livro de Salmos tem o maior propósito de expressar o sentimento mais íntimo da alma humana. O aspecto mais belo desse livro é a imagem da alma humana se inclinando a Deus Todo-Poderoso para confessar um pecado, clamar por auxílio e reconhecer a grandeza divina. Bom, o livro de Salmos, ele é essa expressão, ele é esse ensinamento para trazer uma reflexão, um devocional a Deus. Se você ler o livro de Salmos, você aprende ali a maneira correta de adorar a Deus e trazer uma verdadeira devoção ao Deus Altíssimo, tá? E aí, o propósito do livro de Salmos é expressar o sentimento mais íntimo da alma humana. Lembrando que a alma, ela tem essa característica, né? Ela tem esse propósito que é onde está os sentimentos do humano, né? Os sentimentos humanos estão dentro da alma. Por isso que é muito perigoso a alma humana. Se você não souber ali lidar com sentimentos, você pode ter problemas ali futuros, né? Vem as doenças da alma que nós falamos na lição da outra revista ali, quando nós falamos sobre a tripartição do corpo humano, corpo, alma e espírito, né? Já vamos ao subtópico 3, os principais temas de Salmos. Aí o primeiro subtópico, e aí já nesse terceiro aqui, o objetivo desse subtópico é destacar os principais temas do livro de Salmos. Então nesse subtópico, nesse tópico inteiro, nós iremos entender os temas, né, os principais temas ali que tem dentro desse livro. E o primeiro subtópico, ele tem ali o tema do Deus Criador e Sustentador. 3 destaques, né, eu falo. Uma das características do livro de Salmos é a apresentação do Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo que existe, e ele é apresentado como um ser distinto da criação que trouxe um sentido para a vida. Apesar da grandeza e ser o responsável pela sustentação do universo, ele ainda é Deus pessoal que não nos deixa sozinhos neste mundo. O terceiro destaque Salmos mostra que o mundo não foi criado pelo acaso, mas foi criado por um ser muito maior do que tudo que foi feito perfeitamente. Eu amo muito, e já não é Salmos, né? É um salmo, para mim isso foi um salmo escrito por Paulo, ali em Romanos, quando ele fala, eu vou tentar encontrar aqui, e quando ele fala, ele tá falando o futuro de Israel, do nada ele para de falar sobre o futuro de Israel. Ele tá Salmos, Romanos capítulo 11, versículo 33 até o 36. E assim, do nada assim, ele tá ali falando sobre o Israel, como que Israel vai ser salvo, né? E aí do nada ele para e ele começa, ó, a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que lhe fosse recompensado? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Isso aqui é um salmo escrito por Paulo e mostra a grandeza de Deus ali em toda a sua glória, né? Ele fala quem foi que leu a mente do Senhor e quem foi que aconselhou Deus. Quem foi que trouxe ali, quão inescrutáveis são os seus caminhos, em algumas traduções diz, né? A grandeza de Deus através dos salmos, ela é muito mostrada através da criação.
E aí você consegue entender que não tem como nada ser feito por acaso. Não existe o acaso, como nós vemos algumas linhas de estudo dizendo que o mundo foi através de uma explosão, e dessa explosão surgiu uma poeira cósmica, que dessa poeira cósmica começou a desenvolver e trazer ali a criação. Não tem como, pois é muito perfeito. Se você for pensar que você está exatamente no lugar que você deveria estar, e se você tivesse um pouquinho mais para frente, perto do Sol, você não teria vida. Mais longe também não teria vida, pois iríamos congelar. Você está exatamente no lugar onde tem que ter vida. Não é o acaso que faz isso. Não é o acaso que faz com que uma célula, que um espermatozoide entra dentro de um óvulo e disso, num processo de 9 meses, nasça uma vida. Não tem como isso ser por acaso. É apenas Deus e a sua criação. Se você, Enéas, né, um grande estudioso, ele falava, né, uma vez perguntaram se ele era ateu. Ele falou assim: é impossível eu ter estudado tudo o que eu estudei, e ele era um grande estudioso, e eu dizer que não existe um criador que possa reger esse universo. Então, assim, não tem como. Existe um criador. Eu poderia aqui ficar horas e horas falando sobre isso. Eu amo esse tema, mas vamos passar para frente porque a hora não nos ajuda, né? A realeza do Messias. Um dos outros temas dos Salmos é falar sobre a realeza do Messias. Muitos salmos mostram o rei de Israel originalmente para referir-se a Davi e a sua geração. Porém, o próprio Jesus mostra que o propósito da inspiração do Espírito Santo na escrita desses salmos referiam-se a Cristo. Os primeiros cristãos citaram os textos de Salmos para confirmar o reinado de Messias através desses poemas. Nós temos aí na revista um trecho que fala de Mateus, do capítulo 22, versículo 43 ao 45, que Jesus está ali falando com algumas pessoas e ele pergunta: quem que vocês acham que será o Messias? E aí ele fala: um filho de Davi. Aí Jesus ele fala assim: então, mas se você for olhar lá em Salmos, Salmo 110, claro que ele não falou assim, Salmo 110, mas se você for olhar lá em um Salmos, que ele estava referindo-se ao Salmo 110, ele diz assim, ele diz assim, e disse o Senhor ao meu Senhor: senta-se à minha direita, até que eu faça os teus inimigos um estrago para os teus pés. Então, aí ele fala assim: como que pode um senhor do Senhor de Davi ser filho dele? Aí eles olham assim e nunca mais eles questionaram. E fala isso o texto. E nunca mais questionaram. Pois aqui não está falando de Davi nem da sua descendência. Eles achavam que era. Mas não, aqui estava falando do próprio Messias que viria para destruir os seus inimigos e resgatar o povo. E estava falando dele mesmo ali. Esse Messias que veio, salvou nós, subiu ao céu e ele voltará em grande glória para reinar. Isso é mais futuro do que nós estamos hoje. E aí temos aí também alguns relatos de algumas epístolas falando sobre os salmos também. Terceiro subtópico, a vida e devoção a Deus. Esse livro remonta a diversos aspectos da vida espiritual. Aprendemos a louvar a Deus, agradecê-lo, clamá-lo, confessar pecados, confiar, esperar, entre outros aspectos que nos instruem a viver uma vida de devocional a Deus. O livro de Salmos nos ajuda a orar melhor, louvar ao Senhor de maneira mais profunda e sincera, cultuá-lo de todo o nosso corpo, trazendo um sacrifício vivo. A sua forma de expressar nos ajuda a moldar o nosso afeto e devoção a Deus. Ou seja, o livro de Salmos ele foi feito com o propósito de nos ensinar como deve ser apresentado um verdadeiro louvor, como deve ser feita uma verdadeira petição a Deus, como deve ser feita uma verdadeira devoção a aquele que merece todo o louvor e toda a glória. Já vamos à conclusão. Nessa lição estudamos o conceito, a estrutura, o propósito e alguns temas que perpassam o livro de Salmos. Vimos que esse livro era usado por Jesus e a igreja primitiva. Aprendemos que ele é muito proveitoso para potencializar nossa vida devocional, que nós falamos aí o tempo inteiro, diante de Deus. Assim, o nosso objetivo é que ao longo das 3 lições possamos orar melhor,
adorar de maneira mais piedosa e servir ao Senhor de forma mais amorosa. Essa primeira lição é um resumo de tudo que nós iremos abordar. E aí, durante as 3 lições, nós iremos melhorar e falar mais sobre como deve ser a devoção a Deus, tá bom? Já quero agradecer a todos que ficaram até aqui. Não esqueçam de curtir esse vídeo, comentar se gostou, se tem dicas e inscrever-se no nosso canal. Deus abençoe.